galera do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A professora também está bem. Eu espero que vocês tenham passado um final de semana de excelência. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e dar aquele like para incentivar o nosso trabalho. E não esqueça, para a gente não perder o costume, eu sou a professora Diane Marques, professora de Ciências do Ensino Fundamental 2. E o nosso prêmio de hoje, nós temos aqui, o Fred do iCarly. Ele está estudando online também, assim como você, e a mãe dele pergunta, e aí, como vão as aulas online? E ele assistindo o quê? Naruto. Por favor, meus queridos, não façam isso, tá bom? Se foquem em nossas aulas. E vamos agora para o nosso momento reflexão, né? Aquele momento antes da nossa aula para a gente refletir. E a palavra que eu trouxe hoje para vocês está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 35, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Então, meus amores, o que vai nos separar do amor do nosso Deus, né? Será que serão todas essas coisas, né? Será que serão as dificuldades, as aflições que temos passado, as dificuldades financeiras, a fome, a doença? Será que todas essas coisas vão nos separar do amor do nosso Deus? Não, jamais. Nada e nem ninguém pode nos separar do grande amor que sentimos pelo nosso Deus e do grande amor que Ele também sente por nós, né? Por quê? Porque Ele tem nos guardado, porque estamos aqui vivos, respirando, e esse é o mais importante de tudo. E temos que ser todos os dias, a todo momento, gratos a Deus por tudo. E que nada venha nos separar desse grande amor de Cristo Jesus. Olá, meus queridos. Vamos dar continuidade, então, aos nossos estudos. Como vocês já sabem, nós estamos estudando a unidade 1, com o tema eletricidade. Na última aula, nós vimos um pouquinho, sobre os tipos de eletrização, os tipos de processo de eletrização. E hoje nós vamos continuar os nossos estudos na página 19. Vamos falar um pouquinho agora sobre circuitos elétricos. Então, eu peço que nesse momento você abra seu livro didático na página 19 e vamos dar continuidade ao nosso estudo da unidade 1 sobre eletricidade. Bom, na página 19, nós temos essa imagem aqui que inicia a página. Então, você observa nessa imagem uma televisão e um tablet ligado, certo? Você terá que me responder essas duas perguntinhas aqui, que você vê na sua tela, ao final da nossa aula. A primeira pergunta diz assim: os aparelhos da imagem funcionariam se suas fontes de energia elétrica fossem retiradas? Será que continuariam funcionando? Se esses equipamentos fossem, retiradas suas fontes de energia elétrica? A segunda é o que é necessário para que a televisão e o tablet funcionem ao acionar o botão ligar dos equipamentos. O que será que é necessário, para que esses equipamentos eles venham funcionar quando você liga no botão ligar, E são perguntas que você vai me responder ao final da nossa aula de hoje. Na aula passada, a gente viu que as cargas elétricas, elas podem passar de um corpo para o outro, E que essa carga que passa de um corpo para o outro, ela tem que estar contida em um corpo, ou seja, esse corpo ele precisa estar eletrizado para poder ele passar essa carga para um outro corpo. Então, de certa forma, a gente pode dizer que essas cargas estavam paradas em um corpo. Mas as cargas elétricas paradas, elas não fazem equipamento elétrico nenhum funcionar, ok? Então, só essas cargas elétricas em movimento
ordenada que vai fazer com que esses equipamentos venham a funcionar. Então, quando a gente fala que os elétrons eles estão parados em um corpo, eu não quero dizer necessariamente que eles estão parados mesmo. O que eu estou querendo dizer é que eles estão ali contidos naquele corpo, mas eles estão em um movimento contínuo, só que de forma desordenada. Então, quando a gente fala nesse sentido de cargas elétricas paradas, a gente não está dizendo que eles estão necessariamente estatalados, que estão necessariamente parados mesmo, mas nós estamos querendo dizer o quê? Que eles estão ali retidos, mas eles estão em um movimento desordenado, certo? E para ordenar o movimento dos elétrons, o aparelho ele precisa estar ligado a uma fonte de energia elétrica, como uma pilha, né, a uma bateria, né? E também só vai acontecer essa ordem desses elétrons para que seja formado, né, para que aquele equipamento venha a funcionar devido a fenômenos químicos que acontecem, né, dentro da pilha, dentro das baterias, ou também através do eletromagnetismo, que é produzido em usinas elétricas. Então, os elétrons, eles são impulsionados pelo condutor. Consequentemente, eles se deslocam de maneira ordenada no movimento chamado de corrente elétrica. É como se você pegasse o seu carregador de celular e colocasse na tomada, certo? A tomada, ela é uma fonte, certo? Ela é uma fonte de energia, ela está eletrizada. Quando você coloca o seu carregador na tomada, aquele carregador ele tem elétrons ali dentro, que estão contidos dentro do carregador. Eles não estão parados, eles estão em movimento, mas de uma forma desordenada, certo? Quando você pega esse carregador e coloca na tomada energizada, o que vai acontecer? Esses elétrons que estão ali contidos de forma desordenada, estão em movimento de forma desordenada, eles vão adquirir, né, um comportamento diferente, ou seja, eles vão se comportar de maneira ordenada, né? Vão se comportar de uma maneira ordenada, criando o quê? Um movimento contínuo chamado de corrente elétrica. E aí, quando você pegar o cabo do seu carregador e conectar no seu aparelho de telefone, o que vai acontecer? Essa corrente elétrica, né? Essa corrente de elétrons ordenados vai em direção ao seu aparelho, ao seu celular e vai fazer com que ele comece a carregar. Então, a corrente elétrica, não esqueçam, é um movimento ordenado dos elétrons. E aí, continuando a falar um pouquinho, né, sobre essa corrente elétrica aí na página 20. Então, para que essas partículas elétricas elas estejam em movimento, é necessário a participação de um material que permita, né, que esses elétrons eles se movimentem com facilidade. E aí, esse material que permite essa facilidade de movimento dos elétrons é chamado de condutores elétricos, né? E a gente vai discutir um pouquinho mais à frente. Mas a gente já pode adiantar que esses condutores elétricos, eles são materiais que são excelentes condutores de eletricidade. Por exemplo, os metais. Não sei se você observa, mas aí no seu canto direito da sua tela acima, você tem fios de cobre, né? O cobre, ele é um metal, né? Então, esses metais, eles apresentam uma grande quantidade de elétrons livres, né, no seu material. E isso vai facilitar essa movimentação de carga elétrica, né? Então, a fiação de cobre, ela é muito utilizada na instalação, né, de equipamentos em residências. Então, isso faz com que
haja essa facilidade para que ocorra essa formação de corrente elétrica. Eles são ótimos condutores de corrente elétrica. É por isso que os equipamentos, né, principalmente esses equipamentos que você vê em casa, por exemplo, computadores, né, telefone, geladeira. Então, a maioria desses equipamentos, eles utilizam, né, fios de cobre para que a corrente elétrica passe por eles e chegue ao equipamento para que esse equipamento seja ligado. Fora que o cobre, ele é um dos metais que é excelente condutor de eletricidade e ele é mais barato que o ouro e a prata. O ouro e a prata, eles são excelentes condutores de eletricidade, mas são materiais que são muito caros. Você já pensou fazer equipamentos, fazer instalação de equipamentos, né, ligar equipamentos com substâncias como o ouro e a prata? Sairia bem caro, não é verdade? Mas, por outro lado, existem materiais que dificultam essa movimentação de elétrons, né, no seu interior, como, por exemplo, a borracha, né? A borracha, o plástico, o vidro. Então, eles são caracterizados como isolantes elétricos. Por quê? Porque eles são caracterizados, professora, como isolantes elétricos, porque eles não têm elétrons livres no seu material, né? Não tem muito elétron livre ali naquele material. Então, essa movimentação de elétrons na borracha, no plástico e no vidro, você não vai ver, né? É por isso que eles são chamados de isolantes elétricos. Por quê? Porque eles dificultam essa mobilidade de elétrons, ou seja, eles dificultam a produção de corrente elétrica. O ar seco, ele também é um ótimo isolante elétrico. Só que existem algumas situações, por exemplo, em formação dos raios, né? Os raios, eles são descargas elétricas que são produzidas através do ar. Então, o ar seco, ele nem sempre vai ser um isolante elétrico. Vai ter situações como essa na formação de raios, que eles vão ser condutores, excelentes condutores de eletricidade. Então, a corrente elétrica, ela não é simplesmente só um movimento de elétrons, tá? Mas ela é o movimento ordenado dessas cargas. Então, toda vez que eu estiver falando sobre corrente elétrica, você lembra que a corrente elétrica, ela é o movimento ordenado, ou seja, o movimento organizado dos elétrons. Em determinadas situações, como ao ligar um fio de metal nos polos de uma pilha ou bateria, é possível orientar o movimento dos elétrons, deixando-os preponderantemente em um único sentido. Olha só a imagem aí na página 20. Você tem aqui, né, um circuito elétrico feito por lâmpada e uma pilha, certo? E aqui você tem, né, um equipamento, né, um interruptorzinho de liga e desliga. Então, através disso aqui, desse interruptor, você pode conduzir a formação da corrente elétrica. Observe só, nessa imagem aqui do lado esquerdo, você tem aqui o equipamento, né, o interruptor de liga e desliga, você tem a lâmpada e a bateria. A bateria é a fonte, né, de eletricidade para fazer a lâmpada ligar. Então, quando esse receptor aqui, ó, esse interruptor, ele estiver desligado, olha só como é que vai estar o movimento dos elétrons dentro desse fio de cobre. Vocês estão vendo? Vai estar o quê? Eles vão estar aí contidos, eles vão estar em movimento, mas de uma maneira desordenada. Vai estar um elétron se movimentando para cada lado, ou seja, o movimento deles vai ser contínuo, mas eles vão estar em desordem. Quando você ligar o interruptor, olha aí na imagem direita, lado direito. Quando você ligar esse interruptor, o que vai acontecer? Esses elétrons vão
passar a formar uma corrente elétrica. Ou seja, esses elétrons, eles vão passar a criar um movimento ordenado. E aí, quando for ligado o interruptor, que esses elétrons adquirirem, através da fonte de energia que é a bateria, esse movimento ordenado, o que vai acontecer? Essa corrente elétrica vai passar pela lâmpada e vai fazer com que a lâmpada fique ligada. Muito bem. Esse é o sentido aí de você ter a capacidade, né, de acionar esse movimento, ou seja, de acionar essa corrente elétrica. Bom, nós já sabemos que o movimento ordenado de cargas elétricas é denominado de corrente elétrica, certo? Tipicamente, esse movimento ele é feito por quem? Por elétrons. Elétrons esses que são partículas subatômicas de carga de sinal que negativo. A corrente elétrica ela é simbolizada pela letra I, tá? Então, todas as vezes que você quiser representar, né, a corrente elétrica, você usa a letra I. E a sua unidade de medida pelo sistema internacional é o ampere, representado pela letra A maiúscula. Por que, professora, que a corrente elétrica, a unidade de medida dela ficou conhecida assim como ampere, né, representado pela letra A? Ficou conhecida assim, querido, para homenagear o físico francês André Marie Ampère, né, que foi um pesquisador que fez estudos também sobre a eletricidade, né, que estudou a corrente elétrica, e aí por isso ficou a unidade de medida da corrente elétrica de ampere, representada pela letra A, justamente por causa do seu nome. Então, nós agora já entendemos que a corrente elétrica ela é formada pelo movimento ordenado, né, dos elétrons, que são de cargas negativa. Todavia, quando os primeiros pesquisadores, como os italianos Alessandro Volta e Luigi Galvani, estudaram as correntes elétricas, eles acreditavam que a corrente elétrica era formada por cargas positivas. Desse modo, convencionou-se que a corrente elétrica fornecida por uma pilha, por exemplo, possuía um sentido do polo positivo para o negativo, né? Isso, né, antigamente. Só que hoje nós sabemos que o sinal é o negativo. Então, a intensidade da corrente elétrica, ela pode ser definida como a quantidade de carga elétrica que passa por um pedaço, ou seja, por um pedaço de um fio ao longo de um determinado tempo. Matematicamente, dizemos que a intensidade da corrente elétrica, ou seja, o I, que é a corrente elétrica, que o I simboliza a corrente elétrica, é a divisão da quantidade de carga elétrica que passa por uma parte de um fio pelo intervalo de tempo que é T, né, que dura durante essa passagem. Então, nós podemos aqui dizer o quê? Que nós conseguimos que é possível você calcular a corrente elétrica que passa por um fio em um determinado tempo. Então, se eu perguntar, você tem aqui um carregador ligado ao seu aparelho de telefone. Eu quero que você me diga qual é a quantidade de corrente elétrica, certo? Que passa ali naquele fio em um determinado tempo. Por exemplo, se eu perguntar para você qual é a quantidade de corrente elétrica que passa no fio do seu carregador em um intervalo de tempo de 1 hora, né? É possível a gente fazer esse cálculo, né? Esse cálculo de intensidade de corrente elétrica é sim possível, usando essa formulazinha aqui que está em rosa aqui, ó. Estão vendo aí? Em que a letra I
né? É a intensidade de corrente elétrica, que é medida pelo ampere, representada pela letra A. Então, para a gente calcular a intensidade de corrente elétrica, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar a quantidade de carga elétrica, que é a letra Q, e dividir pelo intervalo de tempo, que é a letra T. Lembrando que esse tempo nessa fórmula é medido em segundos, ok? E a quantidade de carga elétrica é medida em Coulomb. Isso nós já aprendemos na última aula. E aí nós podemos fazer, né, um comparativo da intensidade de corrente elétrica ao fluxo de veículos em uma rodovia. Por exemplo, em feriados, né, é bem comum a gente escutar o quê? Que o fluxo é de 2.000 veículos a cada hora. Isso é só um exemplo. Mas como é feito esse cálculo, né? Bom, a ideia é bem simples. Os órgãos responsáveis pela rodovia, eles contam, né, o número de veículos que passam naquele determinado trecho em um determinado tempo. Por exemplo, em um intervalo de tempo de 15 minutos. Aí sim, o cálculo é feito, né, através dessa proporção de quantidade de veículos, né, feito através daquele intervalo de tempo naquele trecho. A intensidade da corrente elétrica é determinada de maneira semelhante. Identifica-se a quantidade de carga elétrica que passa por uma seção, ou seja, por um pedaço de um fio, em um determinado intervalo de tempo. Então, a proporção ela é feita bem parecido dessa forma, né? Então, para você calcular a intensidade da corrente elétrica, você precisa identificar a quantidade de carga elétrica que passa por aquele trecho daquele fio em um determinado intervalo de tempo. E aí, quando essa corrente elétrica ela passa por um fio, a gente pode observar alguns efeitos que essa corrente elétrica ela manifesta naquele material. Como, por exemplo, o efeito térmico ou o efeito chamado de efeito Joule. A passagem dos elétrons no interior de um material provoca o aumento da agitação dos átomos desse material, isto é, seu aquecimento. Esse fenômeno está relacionado ao princípio de funcionamento de dispositivos como chuveiro, aquecedor elétrico, ferro de passar roupa, né, secador de cabelo. Então, trata-se da transformação de energia elétrica em calor. Então, existem algumas situações em que a corrente elétrica ela vai gerar o efeito térmico, também chamado de efeito Joule, que é esse, que quando a corrente elétrica passar naquele equipamento, vai fazer com que aquelas partículas se agitem demais e comecem a produzir o quê? Calor. Né? Como exemplo aí desses equipamentos. Um exemplo muito simples aí em que a gente vê nessa imagem, né? Você observa aí a corrente elétrica passando aqui, ó. Tá passando a corrente elétrica aqui nesse material, provavelmente é um metal, e aí vai fazer o quê? Vai fazer com que aquela corrente elétrica venha gerar o quê? Calor. Isso é um dos efeitos da corrente elétrica. Outro efeito da corrente elétrica é o efeito luminoso. Quando a corrente elétrica passa por um filamento, um gás rarefeito ou em um dispositivo eletrônico, em algumas situações ela pode gerar luz. As lâmpadas incandescentes, as lâmpadas fluorescentes, conhecidas como lâmpadas frias, e a de LED, né, que é feita por diodo de emissor de luz, são exemplos de aplicação desse efeito luminoso. Trata-se da transformação de energia elétrica em energia luminosa, ou seja, nessa situação em que o efeito luminoso, a corrente elétrica, ela passa por aquele equipamento, fazendo que aquele equipamento gere luz, né, diferente do exemplo anterior. Já o efeito magnético
Um fio metálico, quando percorrido por uma corrente elétrica, adquire propriedades magnéticas. Esse efeito possibilitou o desenvolvimento do eletroímã, que é amplamente utilizado em fechaduras magnéticas, que é o exemplo que a gente vê aí na nossa imagem. Então, quando a corrente elétrica ela passa em alguns fios metálicos, em alguns materiais metálicos, ela vai fazer com que aquele material ele venha adquirir um poder e venha adquirir uma propriedade, né, magnética, né, de atração, de atrair materiais. E é o que acontece aí nessa fechadura magnética, né? Aí você tem corrente elétrica passando aí nesse equipamento, nesse filamento metálico, e vai fazer com que ele adquira, né, essas propriedades magnéticas. Então, se você observar essas trancas magnéticas, essas fechaduras magnéticas, elas o quê? Quando você fecha, né, a porta e você observa o quê? Que essa propriedade magnética faz com que a porta ela se feche automaticamente. E aí você não consegue mais abri-la, só se você tiver, né, um cartãozinho lá que faça com que aquele que você possa passar e aquele efeito seja eliminado e aí novamente você abra. Ou seja, as fechaduras magnéticas são feitas através da corrente elétrica que produz, né, um efeito magnético. Bom, meus amores, então essa foi a nossa aula de hoje, tá? O nosso conteúdo de hoje. Para a gente reforçar aquilo que nós já estudamos até agora, a professora vai deixar algumas atividades para você fazer do livro de atividade. Então, hoje nós vamos iniciar a utilização do nosso livro de atividade e nós vamos estar reforçando, através dessas atividades, aquilo que a gente já aprendeu, tá bom? Então, a professora vai mostrar para você agora quais são as atividades, o livro de atividade que você irá realizar agora, neste momento, depois do nosso conteúdo. Bom, primeiro você vai responder aquelas 2 perguntinhas da página 19 e logo em seguida você vai passar para o livro de atividade, ok? No nosso livro de atividade, hoje vocês irão fazer no livro de atividade para a gente exercitar tudo que a gente já aprendeu até agora, tá bom? Então, você vai iniciar pela página 5 do seu livro de atividade, fazer a questão 1, 2 e 3 do seu livro de atividade. Você vai fazer também a questão 4, 5 e 6 da página 6. Vai fazer também a questão 7 e 8 da página 7. Vai fazer também a questão 9 e 10 da página 8. Aí você vai dar continuidade, né, da questão 10 aqui na página 9. Depois você vai passar para a página 10, vai fazer a questão 11, 12 da página 10. E depois você vai até a página 11, vai fazer a questão 13 e 14 da página 11, ok, queridos? Essa aqui é a última página dos exercícios de hoje do livro de atividade. Lembrando que esses exercícios, né, são mediantes ao que nós estudamos até agora. Esses exercícios são para reforçar a nossa aprendizagem. E essas atividades de hoje, as nossas atividades de hoje, são do nosso livro de atividades, ok, meus queridos? Não esqueça, até a página 11
do livro de atividade. Esses são os exercícios de hoje, na nossa aula de hoje. A professora vai estar deixando também a atividade no caderno para casa, como vocês já sabem. Toda segunda-feira nós temos questões no caderno para casa, certo? Então, não esqueçam de fazer também atividade para casa no caderno. A professora vai deixar as questões e vocês sabem que é para ser feitas no caderno, copiadas e respondidas no caderno. Essa atividade do caderno é para casa, ok? Essas atividades, o livro de atividade que a professora passou agora, você faz hoje, para você me entregar hoje. Tire fotos e mande para mim. A atividade no caderno é atividade para casa. Você me entrega depois, ok, queridos? Os alunos de educação inclusiva também a professora vai estar deixando a atividade de hoje dos alunos da educação inclusiva, ok? Então, boa aula e boa tarefa, queridos.